Graças a Deus. Queridos, vamos abrir a palavra do Senhor no Evangelho de Marcos, capítulo 5. Quero agradecer cada um, que está aqui hoje. Que bênção, irmão? Estarmos aqui juntos para adorarmos ao nosso Deus. Você também que vai assistir essa mensagem, esse culto pela nossa transmissão. Que a graça e o poder de Deus possa te alcançar poderosamente. A mesma presença que está aqui é a mesma presença capaz de tocar toda a sua casa, aí mesmo onde você está. Marcos capítulo 5, a partir do versículo 25, as crianças vão estar indo, para o culto Kids, com a tia Bia. Amém, irmãos? Marcos capítulo 5, versículo 25. Diz assim a palavra do Senhor. No meio da multidão estava uma mulher que havia 12 anos sofria de hemorragia. Tinha passado por muitas dificuldades nas mãos de vários médicos. E ao longo dos anos gastou tudo o que possuía sem melhorar. Na verdade, havia piorado. Tendo ouvido falar de Jesus, aproximou-se por trás dele, no meio da multidão, e tocou em seu manto. Pois pensava, se eu apenas tocar em seu manto, serei curada. No mesmo instante, a hemorragia parou, e ela sentiu em seu corpo que tinha sido curada da enfermidade. Jesus imediatamente percebeu que dele havia saído poder. Por isso virou-se para a multidão e perguntou, quem tocou em meu manto? Seus discípulos disseram, veja, a multidão que o aperta de todos os lados. Como o Senhor ainda pergunta quem tocou em mim? Jesus, porém, continuou a olhar ao redor para ver quem havia feito aquilo. Então a mulher, assustada e tremendo pelo que tinha acontecido, veio e, ajoelhando-se diante dele, contou o que havia feito. Jesus lhe disse, filha, a sua fé a curou. Vá em paz, seu sofrimento acabou. Glória a Deus. Muito obrigada, meu irmão. Aleluia. Pode se assentar. Irmãos, a palavra do Senhor é maravilhosa, porque é essa palavra que traz vida para nós. É essa palavra que traz o sustento. É essa palavra que vai trazer a cura. É essa palavra que vai despertar no nosso coração a própria fé. E nós vemos aqui, irmãos, nessa história maravilhosa, muito conhecida, no nosso meio, muito conhecida mesmo, que as promessas de Deus, elas são acessadas quando eu tenho um encontro com Jesus. As promessas de Deus são acessadas quando eu toco em Jesus. Quando eu me lanço aos pés de Jesus, quando eu entrego com todas as minhas forças, ainda que essas forças sejam poucas, quando eu coloco-me aos pés do Senhor, sem reserva, sem medo, é isso que faz com que as promessas do Senhor sejam acessadas por nós. Lá em Lucas, capítulo 1, 37, diz, pois nada é impossível para Deus. Quando nós encontramos com Jesus, a nossa identidade, ela é resgatada. Ela é totalmente, irmãos, transformada. Por quê? Porque todo aquele que tem um encontro com Jesus não permanece da mesma forma que está. Ele sofre transformações. Ele sofre mudanças, ele passa por mudanças. E eu gostaria hoje de trazer ao seu coração, a lembrança de que você precisa acessar essa presença para que você tenha acesso às promessas do Senhor para a sua vida. Você precisa tocar em Jesus para que todas as áreas da sua vida seja restabelecida, seja curada, seja transformada. E nós vamos trazer aqui, explicando em algumas lições, para nós podermos colocar em prática na nossa vida. E a primeira lição que o texto consegue trazer para nós, que nós conseguimos extrair,
A primeira delas é que Jesus ressignifica a nossa condição. Seja ela espiritual, seja ela física, seja ela emocional, seja ela familiar, seja a sua própria identidade. Quando você tem um encontro com o Senhor, a sua identidade é ressignificada. Olha que tremendo isso. As suas atitudes não são mais as mesmas. Os seus problemas se tornam diferentes porque você não olha mais para eles com peso, porque você tira o seu olho do problema e coloca o seu olhar em Jesus, aquele que é capaz de resolver. Então a nossa vida é totalmente ressignificada, né, quando nós tocamos em Jesus. Como nós lemos no versículo 1, essa mulher ela tinha uma hemorragia há 12 anos. E nós lemos que ela estava onde? No meio da multidão. Agora, quando nós estudamos a palavra de Deus, pela lei, essa mulher não podia estar ali no meio da multidão. Pela religiosidade, essa mulher não poderia estar no meio dessa multidão. Essa mulher deveria estar em casa. Lá em Levítico vai falar isso para nós. Capítulos 15 e 25 diz que se uma mulher tiver por muitos dias um fluxo de sangue que não seja a sua menstruação normal, ou se ela continuar a sangrar depois da menstruação normal, ficará cerimonialmente impura. Enquanto durar o sangramento, a mulher ficará impura, como acontece durante a menstruação. Ou seja, pela lei, essa mulher não poderia estar no meio da multidão. Essa mulher, ela se encontrava doente, essa mulher se encontrava isolada, essa mulher se encontrava rejeitada pelas pessoas, essa mulher não se enquadrava nos protocolos da sociedade, ou seja, essa mulher era considerada impura, rejeitada. E aqui nós podemos perceber claramente, irmãos, a doutrina da graça de Deus. Porque nós ainda sendo impuros, a graça do Senhor nos alcançou. Nós não precisamos ser limpos para que o Senhor nos encontrasse. Ao contrário, Ele nos encontrou na nossa real situação. E nós podemos ver a doutrina da graça, sabe, impressa nessa mensagem de maneira tão profunda. Porque essa mulher é considerada impura. E eu falo para você, não importa a sua situação que você vem até Jesus. Jesus não está preocupado com o protocolo, pelo contrário. Jesus veio para quebrar os protocolos. Enquanto muitos religiosos, desculpa aí a religiosidade, querem selecionar as pessoas que podem sentar à mesa e ceiar, querem sentar à mesa e participar de um momento de ouvir a palavra de Deus, Jesus não. Jesus, Ele fez o contrário, Ele abriu as portas para que todos tivessem acesso. Talvez a religiosidade quer fazer com que a gente divida o evangelho em grupinhos, mas Jesus não. Jesus veio por causa de uma igreja santa, imaculada, pura. E não foi por causa da atitude da igreja, foi por causa da sua própria graça derramada pela igreja. Então Jesus, quando vem, Ele ressignifica a nossa história. E talvez você se pergunte assim: meu Deus, eu não posso me aproximar de Jesus. Eu não consigo, porque eu sou muito suja, eu sou pecador. Pois a graça foi liberada para a sua vida, para que você se arrependesse dos seus pecados, entendesse que você também tem livre acesso a essa graça. Que Jesus não está escolhendo quem vai acessá-lo. Jesus é a própria porta que diz: meu filho, vem, porque se você passar por essa porta, você vai entrar. Jesus diz: eu estou à porta e bato. Se você abrir a porta, eu vou entrar, eu vou cear com você. Ou seja, eu vou ser o seu amigo. Ou seja, Jesus tem um livre acesso. E nós podemos, Jesus foi o acesso e nós entramos por Ele. Portanto, querido, Jesus quer ressignificar a sua história de vida. Não importa quanto tempo tem a sua dor. Essa mulher havia 12 anos que estava com essa hemorragia, com esse fluxo de sangue. Pois não importava o tempo, não importava a profundidade. Porque Jesus estava ali, essa mulher ousou ir até Jesus. Essa mulher, ela enfrentou todas as dificuldades, ela enfrentou a multidão, ela enfrentou o preconceito.
Porque uma coisa é o que as pessoas dizem a seu respeito, outra coisa é o que Jesus diz sobre você. Uma coisa é você antes de ter um encontro genuíno com o Senhor. Outra identidade é quando você se encontra com o Senhor. E aí, o seu passado quer bater na sua porta todos os dias. Olha eu aqui, eu sou o seu passado, olha o que você fez. Você não pode fazer isso. Agora olha lá, a Kelly tá toda, né? Colocou uma roupinha mais bonitinha, tá pregando, né? Mas você não conheceu a Kelly. Você não conheceu a Kelly lá atrás. Meu irmão, não estou preocupado se você me conheceu ou não. Se você me conheceu, melhor ainda. Porque você está tendo a oportunidade de ver o que Jesus tem capacidade de fazer na vida de uma pessoa. E é assim na sua vida também. Não ande segundo a opinião das pessoas. Não que o testemunho não seja importante. Ele é e é necessário, porque o testemunho vai arrastar muitas pessoas até o evangelho também. Eu acho que precisa andar junto. O seu testemunho, o que você diz, o que você vive. Mas ei, Jesus está olhando para você e dizendo: ei, não importa qual foi o apelido que te deram. Não importa do que estão te chamando pelo que você fez ou pela situação que você está passando. O que importa é que Ele te escolheu e ressignificou a sua vida. E hoje Ele quer te chamar de filho amado. Ele te dá uma nova identidade. Ele escreve tudo novo outra vez. Ele é poderoso, querido. Só que nós precisamos entender que a comodidade não vai nos levar a esse lugar. Enquanto eu e você ficarmos com medo da multidão, ficarmos com medo do que os outros vão falar. Eu sempre falo isso aqui, às vezes a Kelly pula, né? Dá umas ajoelhadas, tira o sapato, mas porque você ainda não foi no secreto. Porque se você for, você vai ficar meio... É pior um bocadinho. Então, a gente não pode se preocupar, irmãos, com o que o outro está pensando. Eu preciso olhar para Jesus e falar: Jesus, o Senhor é meu espelho. E quando nós olhamos para Jesus, irmãos, nós vemos que quem precisa de mudança somos nós. É automático. Por isso, nós precisamos ter acesso a Jesus. Para que eu e você entendamos que a nossa vida não é por causa de nós mesmos. É somente e exclusivamente pela graça e pelo poder de Deus. Jesus ressignifica a sua vida. Ressignifica a sua história. Aleluias. E as pessoas têm falado de você. Sabe? Para você, como igreja, qual tem sido o seu olhar para aqueles que ainda não tocaram em Jesus? Será que tem sido o olhar de julgamento? Será que você fica apontando? Qual tem sido o seu olhar para essas pessoas que ainda não tocaram em Jesus? Não entenderam que Jesus é o único que pode transformar a vida por completo, o caráter por completo. É só Jesus que pode fazer essa mudança. Só Jesus que pode ressignificar a vida das pessoas. Quantas vezes você já foi julgado? Quantas vezes? Quantas vezes você está buscando o Senhor, está andando com o Senhor, mas sempre existem vozes dizendo: ei, você fez isso, por isso que você não pode fazer isso. Quantas vozes de julgamento se levantam? Mas essa mulher, ela enfrentou todo o julgamento, irmãos. Ela enfrentou todo o protocolo, ela enfrentou muita coisa. Muita coisa. Porque ela entendeu que ao ouvir falar de Jesus, ela poderia ter a solução para toda a vida, para toda a história dela. A segunda lição que nós podemos extrair desse texto: precisamos buscar uma fé que desafie os limites da sociedade e da religiosidade. Eu te pergunto, qual é o nível da sua fé? É uma fé que você esconde ela? Ou é uma fé que está desafiando os limites impostos pela sociedade, pela religião? Ah, porque você não pode agir assim porque a religião diz isso. Você não pode ter o acesso a Jesus. Você não pode, você não está limpinho não. Você tem que ser limpo primeiro. Ei, a nossa fé precisa ser aumentada. A nossa fé precisa ser, praticada. A nossa fé precisa romper com esses limites da lógica, irmão. Fé não é lógica. A fé precisa ser ousada. Até a fé vem de Deus. Olha só, irmãos. Às vezes você vai ter alguma atitude que a pessoa vai te chamar de louca.
mas porque só você e Deus sabem. Sabe, a profundidade da vida que você encontra, ou a vida que você levava no passado, e hoje a profundidade que você entende que você precisa se entregar a Jesus. Só você e Deus sabe o que Ele realizou na sua vida, a obra salvadora que Ele fez por você, a cura que Ele fez na sua vida. Então, irmãos, a nossa fé precisa ser uma fé que vai romper com os limites. Não coloque a sua fé dentro de uma caixinha, tampa e fala, não, esse é o limite, não. Porque o próprio Jesus nos ensinou sobre fé. O próprio Jesus despertou essa fé em nós. Essa mulher, como eu disse, irmãos, pôde experimentar e viver a doutrina da fé também. Porque a cura dessa mulher, nós lemos aqui que veio através da própria fé dela. Jesus falou com ela, vá em paz porque a sua fé te curou. Vê se a doutrina da fé não está impressa aqui também, irmãos. Às vezes nós esperamos tantas coisas do Senhor, pedimos tantas coisas, mas nós não damos o primeiro passo de fé. Jesus fala, olha, eu vou ressignificar a sua família, mas você mulher tem a mesma atitude com o seu marido, você marido tem a mesma atitude com a sua mulher, com a sua esposa. E aí a gente espera que as coisas aconteçam na nossa casa, mas nós não damos um passo de fé, de obediência. Nós não damos um passo de fé, de ouvir o que a palavra está dizendo. Porque para essa mulher ser curada, o que levou ela a ter fé foi o que, irmãos? Ouvir a palavra, ouvir sobre Jesus. Nós lemos que ela ouviu falar de Jesus. Então a fé, irmãos, veio porque ela escutou falar de Jesus. Então se você escutar falar de Jesus, ou se o próprio Jesus falar com você algo que você olha e fala assim, eu não tenho fé para isso, ei, não fique com medo, faça. Se Jesus é quem te direciona, se Jesus é a fonte dessa fé, vai, faça, toma posse. Jesus quer, irmão, significar toda a nossa história, mas nós precisamos dessa fé. Nós queremos transformações grandiosas, mas nós não fazemos nada para que isso aconteça. Nós precisamos ter a atitude, sabe, a primeira atitude, o primeiro passo. Se você quer um ministério próspero na presença do Senhor, e próspero que eu vou falar para você, entenda bem, é um ministério regado pela obediência, regado pelo direcionamento do Senhor. Começa a se aprofundar na palavra de Deus, começa a ver o que Jesus está dizendo, começa a ter uma vida de oração, começa a ter uma vida de jejum, começa a ter uma vida separada, porque Jesus quer sim levantar os ceifeiros, Jesus quer sim levantar trabalhadores, mas você precisa se lançar aos pés de Jesus, para que Ele faça, sabe, essa obra dentro de você, para que você possa transformar através da presença de Jesus, que vai ser colocada sobre você, transformar outras vidas, levar a cura para outras vidas também. Aleluias, aleluias. Romanos 10:17 diz, portanto a fé vem por ouvir, isso é, por ouvir as boas novas a respeito de Cristo. Qual a fé precisa ser exercida na sua vida hoje? Qual a angústia que está dentro de você, que parece que não tem alívio? Qual espera que está dentro de você, que parece que não acaba nunca? Qual o problema que você está atravessando, que parece que não tem resolução? Use a sua fé. Exerça a sua fé. Olhe para Cristo e saiba que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que você pensa, infinitamente mais além de tudo que você já enxergou, que os seus olhos conseguiram ver. Jesus vai além. É essa fé que precisa brotar dentro de nós. Essa fé que precisa estar pulsando dentro de nós todos os dias. Irmãos, eu não havia me convertido ainda e passava por muitas dificuldades na minha vida. Só que eu não tinha noção nenhuma de quem era Jesus. Eu não tinha noção nenhuma do poder que poderia sair desse Jesus tão maravilhoso. E um belo dia minha mãe teve encontro com o Senhor e foi para a igreja, começou uma transformação linda na vida espiritual dela, começou uma transformação linda na nossa casa. E um dia, irmãos, eu vivia numa cadeia sem fim. Irmãos, era algo muito espiritual. Em
Entenda bem o que eu vou dizer, esse é o meu testemunho de vida. Irmãos, eu não sentia meu corpo desde que eu me entendo por gente. Algo sobrenatural. Era como eu andasse assim, eu não sentia que era eu, é como se tivesse outra pessoa dentro de mim. Aí você olha e fala assim, essa missionária tá meio louca. Tava tão louca, irmãos, que o que vinha na minha cabeça era o seguinte: para eu dar jeito nisso, é só eu morrendo. E aí vocês sabem o caminho ao qual o diabo quer empurrar a pessoa. Só que dentro de mim já vinha uma frase que eu nem conhecia, que só teria um jeito para essa coisa esquisita sair de mim, era eu nascer de novo. Mal eu sabia que o próprio Evangelho já falava que se eu nascer de novo, se eu encontrar com Jesus, eu iria ter uma nova vida. Então, irmãos, eu comecei a ver a transformação na vida da minha mãe. E eu falei de brincadeira. Eu falei assim, eu vou lá onde está minha mãe, que é esse pastor, e vou zoar o pastor. Irmãos, misericórdia, o que é ignorância? Quando eu cheguei lá, irmão, Deus usou aquele pastor de uma maneira tão profunda, que todo esse sentimento que eu não falava nem com a minha mãe, nem com meu pai, porque eu tinha medo deles acharem que eu estava maluca, até porque quando eu tentei falar, me levaram em tantos psicólogos, me levaram em tantos médicos que ninguém resolvia nada, que, irmãos, quando eu cheguei para conversar com esse pastor, o Senhor o tomou e disse tudo o que eu sentia, tudo. Eu fiquei, o quê? E começou a despertar algo em mim. E ele disse assim para mim, olha, você vai ler o Salmo 40 durante 7 dias. No 8º dia Deus vai falar com você. Irmãos, eu ler Salmo 40, eu nem tinha intimidade com a Bíblia. Peguei a Bíblia e comecei a ler o Salmo 40. Esperei com paciência no Senhor e Ele livrou o meu pé, me livrou da morte, por aí vai. Irmãos, eu li durante 7 dias e eu não sabia que eu já estava, através da palavra de Deus, gerando fé no meu coração, sem saber, porque eu sentia isso, irmão, mas eu achava que isso não tinha jeito, eu já estava acostumada com essa vida. Eu nem buscava cura, porque eu não sabia que existia. Mas, irmãos, no 8º dia, eu esbarrei na Bíblia, ela caiu aberta no chão, eu peguei Provérbios. Eu li Provérbios naquele dia do início ao fim, sem antes ter lido a Bíblia. Só li esse Salmo 40. Eu li do início ao fim, irmãos, minha conversão começou ali, através da leitura da própria palavra de Deus. A palavra de Deus foi como uma água que foi jorrando dentro de mim. E depois que a fé começou a brotar em meu coração, porque a palavra começou a me mostrar que Jesus tinha poder para ressignificar a minha história, para escrever de novo uma história de sofrimento que eu vinha vivendo desde pequenininha. Irmãos, o Senhor me encontrou de uma maneira tão profunda, me libertou de uma maneira tão profunda, porque eu não sabia, irmão, mas eu vivia debaixo de uma maldição, eu vivia debaixo de uma feitiçaria. Quando pequena, eu ganhei uma boneca. E quando nessa fase que o Senhor começou essa libertação na minha vida, essa transformação, o Senhor mostrou para esse pastor aonde estava o problema. E ele encontrou um punhal, irmão, dentro dessa boneca. E foi feita para a minha morte. E quando o Senhor revelou essa boneca, o que estava acontecendo, e ele desfez através da oração, queimou tudo que estava ali, e aí começou o meu trabalho de libertação, né? Muito sofrimento, muita humilhação, né? Pela fase da libertação que eu estava passando. Irmãos, quando o pastor foi embora, eu mexi os braços, cadê que me perturbava? Irmão, sumiu. Sabe por quê? Porque Jesus é aquele que liberta. Eu fui atrás de um problema, mas eu não sabia que o Senhor ia fazer muito mais. O Senhor não só me libertou dessas correntes, sabe, que eu vivia na vida espiritual, mas o Senhor me deu salvação, o Senhor me deu vestes novas, o Senhor me deu um caráter melhor e começou a construir coisas novas no meu caráter. O Senhor ressignificou toda a minha história e me mostrou que Ele não só me curaria fisicamente, emocionalmente e espiritualmente, mas Ele escreveria o meu nome no livro da vida. Então o maior milagre, irmão, que nós podemos receber de Deus é o nosso nome escrito no livro da vida. É ter a certeza de que um dia o Senhor vai, sabe,
está conosco frente a frente. E o Senhor, irmãos, é poderoso. Então não importa a cadeia a qual você vive. Não importa se você divide hoje ou não com ninguém. Não importa se é algo tão oculto. Não importa se é algo que ninguém sabe o que você está passando. Mas esse Deus vê. Esse Deus encontra você nas áreas mais sombrias, nas áreas mais escuras. Essa mulher está vivendo dias, irmãos, de total escuridão na vida dela, de total desespero. Mas o Senhor Jesus encontra. Irmãos, a terceira lição, lá no versículo 27, diz que essa mulher aproximou. Tendo ouvido falar de Jesus, ela se aproximou. Deve haver, irmãos, uma busca íntima e uma busca pessoal. Não adiantaria também se essa mulher tivesse parado só ali na multidão. Não ia resolver, porque a solução para os problemas dela não era no movimento, não era no fluxo de pessoas, era na própria fonte que estava no meio da multidão, que era Jesus que estava passando ali. E essa mulher teve que ir mais profunda, essa mulher teve que ter uma busca mais íntima com Jesus. Deixa eu te falar, talvez você está até aqui dentro da igreja já, mas você vai precisar se aprofundar mais. Você vai precisar lá na sua casa ter um momento com Deus, um momento ao qual você vai se lançar ao chão e você vai entender que você carece da graça de Deus, que você não tem solução para os seus problemas com as suas próprias mãos, que você necessita de um toque diferente, de um toque que vem do próprio Jesus de Nazaré. São esses momentos de intimidade, são esses momentos pessoais com Deus que vai trazer, irmãos, direção e norte para a nossa caminhada com Cristo. O Senhor quer nos mostrar, o Senhor quer falar conosco, mas eu te pergunto, você tem tempo para isso? Você está criando tempo para isso? Ou você está com muitas tarefas que você não tem tempo para ouvir o que Deus quer fazer na sua vida? João 20, 25 diz: eles lhe disseram, vimos o Senhor. Olha só, falando de Tomé. Ele, porém, respondeu, não acreditarei se não vir as marcas dos pregos em suas mãos e não puser meus dedos nela e minha mão na marca em seu lado. Então Jesus lhe disse, você crê porque me viu. Felizes são aqueles que creem sem ver. Irmãos, o ser humano tem a necessidade do toque. Tem necessidade. Você mulher vai lá na lojinha, aí você fala com o menino, põe a mão em nada não. Aí você vai lá no perfuminho, nossa que bonitinho, põe a mão. A gente tem necessidade do toque. Mas nessa nova aliança, deixa eu te falar. Lembra que eu falei que a fé, ela precisa ir além dos limites impostos? Essa nova aliança diz para nós, você não precisa só tocar. Se você crê no seu coração, você é curado. Se você crê dentro de você, você é transformado. Se você crê dentro de você que Jesus existe, porque às vezes você quer apalpar Deus em muitas coisas, e você vai lá no bar, você pega bebida, entope de bebida, pega droga, usa droga. Sabe, você se prostitui, você alimenta o vício do consumismo, porque você faz disso tudo deuses, porque você precisa tocar para que as suas feridas sejam aliviadas. Essa nova aliança, querido, você precisa crer. Ainda que você não toque, você precisa crer no seu coração. Você precisa exercer a sua fé. Que esse Jesus é tão verdadeiro, ele mora dentro de você. Hoje você não precisa de um amuleto para fazer dele o seu Deus. Você precisa tão somente crer em Jesus. Porque se você crê em Jesus, se você for batizado, você vai ser salvo. É acreditar, irmãos, é fé. Você tem vivido na superficialidade? Ou você tem vivido uma vida mais profunda com Deus? Você quer acessar as promessas de Deus? Vive essa vida mais profunda com Ele. Você tem limitado a sua fé a muitas ideologias? Ou você tem colocado a sua fé aos pés de Jesus e falado, Jesus, faz de mim o teu querer. Eu estou aqui, Jesus, me usa, Senhor. Eu tenho fé para crer que o Senhor é poderoso para fazer coisas grandes.
Irmãos, quando essa mulher tocou em Jesus, parou tudo. Jesus parou. Falou: eu senti que saiu de mim poder. Quem me tocou? Irmãos, as pessoas ao seu redor conseguem sentir essa virtude saindo de você? A presença de Jesus saindo de você? Ou será que quando as pessoas estão tão doentes, desesperadas, e elas estão ali do seu lado, não acontece mais nada? Irmão, Jesus quer te usar para que a virtude, o poder dele saia de você e cure as pessoas, transforme as pessoas. Aleluias! Outra lição: ao tocar em Jesus, as nossas fraquezas vão ser expostas. Olha só, Jesus viu que saiu o poder dele, mas ele olha para a multidão. Olha como a mulher estava. A palavra diz que ela estava assustada. A mulher estava tremendo. Em outra tradução, na King James, diz assim: olha o que aconteceu com a mulher. Ela começou a perceber que não poderia ficar desapercebida. E ela ajoelha aos pés de Jesus. Ela começou a perceber que não poderia mais ficar desapercebida. Sabe por quê? Porque quando nós tocamos em Jesus, entenda bem, nós precisamos confessar o nosso estado de pecador. Nós precisamos confessar nossas fraquezas. Não tem como esconder mais. Ao tocar em Jesus, a nossa vulnerabilidade é exposta. Quando essa mulher tocou em Jesus, ela precisou de muita coragem para falar: fui eu. E quando nós tocarmos em Jesus, quando você ter a percepção que você teve um encontro com Jesus, não fique escondendo e conversando com Jesus meias verdades, não. Bata no peito e diga: fui eu, Jesus. Fui eu quem te toquei. Fui eu que procurei em tantos lugares. Fui eu que procurei em tantos deuses, em tantos lugares, Eu procurava Jesus, sabe? Era como se eu ansiasse por alguma coisa. Fui eu, Jesus. Porque eu não posso mais esconder. Sim, sou eu que estou há 12 anos enferma. Ei, quando você se deparar para Jesus, conte para Ele as suas fraquezas. Confesse para Ele os pecados que prendem a sua vida e fala: Jesus, eu estou doente, mas eu preciso da minha vida transformada. Eu preciso ressignificar a minha história, porque essa doença está me matando. Diga para Ele: Jesus, o meu pecado está me matando. As minhas feridas vão acabar comigo. Não terá como mais se esconder. Quando nós tocamos em Jesus, as nossas fraquezas são expostas, mas o poder de Deus também é exposto, para que a glória de Deus resplandeça. Aquela mulher, ao ser transformada, irmãos, ela não teve só, que já é muita coisa, o fluxo de sangue estancado, não. Ela pode ser inserida de volta na sociedade. Ela pode, eu não sei se essa mulher era casada ou não, mas ela pode, sabe, conjecturando aqui, reconstruir uma nova história. Quando você é tocado por Jesus, você pode reconstruir uma nova casa. A sua saúde pode ser curada, pode ser restabelecida. A sua vida espiritual pode ser mudada, pode ser transformada. Ao encontrar com Jesus, confesse os seus pecados. Bata no peito e diga: Senhor, pobre pecador que sou, eu preciso da sua graça. Eu preciso exercer a sua graça na minha vida, porque o problema não é com o outro. O problema não está na multidão que estava me apertando, porque ela poderia inventar 1001 desculpas, mas não. Essa mulher olhou para Jesus e encontrou a única solução, o único caminho para a história dela. Eu sei que são muitas coisas que nos impedem, sabe, de viver, de experimentar as promessas, a vontade, o desígnio de Deus para nós. São muitas coisas, a multidão é grande, mas nós precisamos tomar posse, entendendo que se nós formos até Jesus, como essa mulher, ela apenas tocou, ela entendeu, ela teve fé. Irmãos, é sobre fé. A caminhada da nossa vida é tudo sobre fé, sobre esperança, sobre crer. Aleluias. Tudo é exposto quando nós encontramos com Jesus. Mas é uma exposição boa. No momento é ruim. No momento você sofre um pouquinho, você se machuca. Eu já cheguei a perguntar para Deus, irmãos, o porquê de eu viver tantas coisas na minha vida. Coisas que eu mesmo fui atrás.
Mas isso é tremendo, sabe por quê? Porque você chega a um ponto da sua vida que você reconhece que vergonha de vida você viveu sem Jesus. E que novidade de vida você pode viver quando você tem um encontro genuíno com Ele. Então não se prenda nas suas fraquezas. As suas fraquezas só vão servir para te lançar nas promessas de Deus, para te lançar nesse caminho da graça, porque você não vai poder nunca olhar para você e achar que os seus milagres são méritos seus, que os milagres que aconteceram na sua casa, na sua vida, são méritos seus. Irmãos, eu pensava, gente, como é que eu vou casar assim? Pensar como é que eu vou construir uma família. Eu já pensava assim, irmãos. Eu sou esquisita, eu sinto uns trem estranhos dentro de mim que eu não sei o que é. Depois eu fui descobrir, irmãos, que eu vivia debaixo de opressão de demônios, vivia debaixo de correntes do inimigo. Eu fui descobrir, irmãos, que Jesus é tão maravilhoso, que Ele vai lá no reino das trevas para resgatar uma vida que aos olhos da sociedade não merecia, que aos olhos da sociedade não tinha valor. Irmãos, eu cheguei a passar na porta de uma igreja, vestida de uma maneira bem esquisita, vamos falar assim. E quando eu passei na porta da igreja, normal, irmãos, eu ouvi de dentro da igreja assim, ó, sangue de Jesus tem poder. Eu falei, uai, é comigo? Eu olhei pra mim e falei, deve ser. Continuei. Irmãos, passou um tempo, depois eu me converti, e essa pessoa ficou sabendo que eu tinha convertido. Essa pessoa foi ela e a família dela na porta da igreja e me chamou e falou assim, olha, irmãzinha, deixa eu te falar uma coisa. O Senhor me corrigiu. Um belo dia eu vi a irmã, eu nem sabia quem era você, mas eu vi você passando na porta da minha igreja e já tinha encerrado o culto. E quando eu olhei e vi você com uma determinada roupa, na mesma hora eu falei, sangue de Jesus tem poder. Eu desmereci você, mas eu vim aqui te pedir perdão. Irmãos, aquilo ali eu falei, minha irmã, tudo bem. Porque Jesus já está começando a limpar os espinhos, né? Porque se fosse antes não ia ser minha irmã, tudo bem. Mas, irmã, isso foi uma lição para eu carregar para a minha vida inteira. Não julgue as pessoas pela aparência. Hoje, graças a Deus, irmãos, ela é uma bênção. Depois nós fomos congregar na mesma igreja. Jesus restaurou a casa dela. Foi lindo o que Deus fez na família dela. Sabe, irmão, mas eu quero falar para você o seguinte. Não olhe pela aparência, porque quando uma pessoa tem um encontro com Jesus, o próprio Espírito Santo vai transformando. Nós não temos capacidade para transformar ninguém, irmãos. Só Jesus tem essa capacidade de transformar. Então não vamos pegar para a gente fazer coisa que não é para a gente fazer. Já é muito difícil nós nos comprometermos com a nossa própria mudança. Já é difícil demais, irmãos. Olhar para o rostinho de Jesus todo dia e falar, Jesus, sou eu. Jesus, sou eu que estou sangrando há 12 anos. Jesus, sou eu mesmo que estou suja. Sou eu mesmo que a sociedade me julgou, está me falando que não tenho acesso, que eu não posso chegar. Sou eu, Jesus. Irmão, mas quando a gente reconhece que somos nós, Jesus ressignifica a nossa história de vida. Ele transforma a nossa vida, nos dá um novo nome, uma nova identidade. Eu quero que você saia daqui nessa noite sabendo que você é filho do Senhor, que você é filha do Senhor, que você não é o que as pessoas falam a seu respeito, que o que Jesus fez naquela cruz por você é muito grande. E o último versículo, Jesus diz, filha, sua fé a curou, vá em paz, o seu sofrimento acabou. Quando se encontra com Jesus, a paz é estabelecida, independente de qualquer circunstância na nossa vida. E olha essa frase que o Espírito Santo cravou no meu peito essa semana. O sangue que jorrou em Jesus estancou o sangue que jorrava em mim. O sangue que Jesus derramou naquela cruz, irmão, foi o mesmo sangue que estancou a hemorragia dessa mulher. É o mesmo sangue, sabe, vertido naquela cruz que trouxe vida, que trouxe cura, libertação. E esse mesmo sangue quer fazer isso na história, sabe, da sua casa, da sua vida. É esse sangue, irmãos. O sangue que jorrou em Jesus estancou e quer estancar o sangue que jorra dentro de você. Isaías 53:3 diz, foi desprezado e rejeitado, homem de dores, que conhece o sofrimento mais profundo. Demos as costas para ele e desviamos o olhar. Ele foi desprezado e não nos importamos.
Apesar disso, foram as nossas enfermidades que Ele tomou sobre si, e foram as nossas doenças que pesaram sobre Ele. Pensamos em seu sofrimento, era castigo de Deus, castigo por sua culpa. Esse sangue, irmãos, trouxe cura e vida para mim e para você. É esse sangue derramado na cruz que trouxe restauração de identidade para mim e para você. Éramos conhecidos e chamados como pecadores, mas Jesus ressignifica a história do homem, chamando de filho amado meu. É esse mesmo sangue que quer fazer na sua vida crescer uma fé que vai além do que a sociedade diz para você fazer. É uma fé que vai além do que a religiosidade fala para você fazer. Religiosidade vai falar: faça um almoço gostoso na sua casa, chame só o seu marido. Jesus vai falar: não, chame os pobres, necessitados, oprimidos, os doentes que estão enfermos, coloca ao redor da sua mesa. Porque sabe o que vai curar essas pessoas? A presença de Jesus. A virtude, o poder que vai emanar de você. Então, se nós podemos aprender com Jesus, por onde nós passarmos, que nós começamos a falar como Jesus. Será que você tem sentido quando algum necessitado ou alguém que está enfermo, passando por dificuldade, você sente em você que o Senhor quer operar? Você consegue ainda sentir isso? Porque se você não sente que existem pessoas necessitadas ao seu redor, se você não consegue enxergar além da religião, se a religião está sendo uma bolha para você, se você não consegue vencer o medo de ser julgado pela sociedade, ei, deixa Jesus derramar um poder tão sobrenatural na sua vida, ao qual não vai contar, você não vai conter. Quando alguém tocar em você, você vai sentir sair de você virtude. Você vai sentir sair de você poder. Transformação. Quando você sentar com alguém em alguma mesa agora, a mesa, e essas pessoas sintam o poder de Deus emanando da sua vida. Eu convido você a colocar sobre os seus pés. Nós estamos encerrando. Eu não sei se existe alguém, eu não sei em qual área, mas que queira tocar hoje nas vestes de Jesus. Se existe essa pessoa aqui, corajosa como essa mulher, eu gostaria que você desse um passo à frente. Eu não sei qual área da sua vida está enferma, eu não sei qual área da sua vida, está precisando que Jesus ressignifique. Eu não sei se é espiritual, se é a sua área física, mas não demore. Se você quer um toque de Jesus, se você quer, se lançar em mais profundo, eu te convido, saia do seu lugar. Enfrenta o olhar da igreja, enfrenta o medo, enfrenta, talvez suas pernas ficam meio bamba aí no banco. Você fala assim: ai, Deus falou comigo, né? Deus falou comigo, mas não vou não. Aí você trava a mão no banco, assim você não sai. Ei, deixa Jesus ressignificar a sua história. Deixa Jesus ressignificar a sua vida. Aleluias. Deixa essa palavra transformar por completo a sua vida. Aleluia. Nessa manhã. E enquanto nós vamos cantar essa canção, eu gostaria que você abrisse o seu coração e de uma maneira toda cheia de fé, falasse com Jesus: Jesus, eu estou aqui. Jesus, sou eu que estou te tocando, Jesus. Sou eu que estou enfrentando medo, sou eu que estou enfrentando, as muitas crenças que eu aprendi ao longo da minha vida. Sou eu, Jesus. Eu quero deixar as crenças antigas para trás. Eu quero deixar a religiosidade que está me aprisionando para trás. Eu quero deixar o medo, o remorso. Eu só quero agora me arrepender e me lançar aos teus pés e entender de uma vez por todas que só o Senhor vai escrever uma nova história na minha vida. Aleluias. Se enquanto essa canção está sendo ministrada, você ainda sentir desejo de vir aqui à frente, eu quero orar por você. Eu quero interceder pela sua vida. Eu quero que essa virtude toque o seu coração. Aleluias. Fale com o Senhor. Permaneço ouvindo. Isso. Aleluias. Aqui quero estar. Oh, Jesus, sim. Deus, meu coração quer mais de ti. Queremos mais, Jesus. Queremos mais. Novo em mim.
Queira mais do Senhor, querido, queira mais. Me entrego a ti. Isso, se entregue, se lance aos pés do Senhor. Meu prazer é viver em teu amor. Diga isso. Me envolver em ti, Senhor. Meu desejo é te conhecer. Jesus, abra a ti meu coração, e os meus medos fugirão. O teu toque é tudo, tudo, Jesus, tudo. O teu toque é tudo que nós queremos, Jesus. Ah, Jesus, que todos os nossos medos, que todas as nossas aflições caiam por terra nessa manhã. Senhor, ressignifica a vida de muitos aqui, Jesus. Escreve, Senhor. És o fogo do dia. Escreve uma nova história para nós. E da noite a brisa. Aleluia. O sopro em meu ser. O que me faz viver. Oh, Deus maravilhoso. Não há dúvida alguma. Não há, Jesus, nenhuma dúvida do amor que revela. Sim, meu Deus, tu és maravilhoso. A mais doce canção. Oh, aleluia. Deus, meu coração quer mais. Muito mais, Jesus, muito mais. Algo novo. Faz, Jesus, faz algo novo em nós aqui, Jesus. Me entrego a ti. Senhor, faz algo diferente em nós. Teu prazer é viver em teu amor. Me envolver em ti, sim, Senhor. Meu desejo é te conhecer. Jesus, abra a ti meu coração, os meus medos fugirão. O teu toque é tudo que eu quero. Essa canção diz: o Senhor quer nos envolver. O Senhor não quer que você fique só na multidão. O Senhor quer que você dê um passo de fé e toque nas vestes. Abre o seu coração. Oh, Jesus. Oh, Jesus. O teu toque é tudo que eu quero. Afeição. Deus, meu coração quer mais de ti. Faz algo novo em mim. Me entrego. Oh, aleluias. Aleluias. Isso. Pra terminar, cante isso. É viver em teu amor. Ouça isso. Me envolver em ti, Senhor. Ouça isso. Meu desejo é te conhecer. Jesus, abra a ti meu coração, e os meus medos fugirão. O teu toque é tudo que eu quero. Aleluia. Glória a Deus. Senhor, nós entregamos em suas mãos cada vida que entrou aqui, Senhor. Cada vida que talvez tenha passado momentos
Entregamos ao Senhor toda a vida, Senhor, que entende que precisa ser ressignificada nessa manhã. Entregamos ao Senhor e te agradecemos, Pai, por escrever uma nova história na nossa vida, por perdoar os nossos pecados, Jesus, por trazer cura e libertação. Senhor, que possamos ser instrumentos nas tuas mãos, Senhor, pelo poder que há no nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Você pode aplaudir ao Rei dos Reis? Aleluias. Amém. Aleluia. Continuando nesse espírito.